Muito bem, meninos e meninas e crianças de todas as idades. Está começando aqui no canal do Geek no YouTube um vídeo meio diferente que a gente não costuma fazer, mas eu acho que o tema é bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre a Torre Negra, que é muito provavelmente a minha saga literária favorita de que eu já li, afinal, né? E nós vamos falar um pouquinho dela, como tem um filme que é não muito uma adaptação, mas enfim, um filme com nome, com uma história parecida, digamos, tá chegando nos cinemas. A gente vai falar um pouco sobre ela, porque muita gente não faz ideia do que é a Torre Negra, não muita gente que gosta de ler, assim, pessoal mais nerdão que nem nós, não é mesmo? Deve conhecer de nome, mas não sabe o que é, e geralmente as pessoas perguntam, mas o que é a história, qual que é o tema, é horror, é ação, o que é? E é sempre extremamente difícil de explicar, né? E nós vamos tentar hoje dar uma explicadinha, uma elucidada, assim, nas suas dúvidas, né? Nós vamos começar falando a sinopse do filme oficial, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a saga como um todo, né? A sinopse oficial é a seguinte: um pistoleiro chamado Roland Deschain, que é o Idris Elba que faz, percorre o mundo em busca da famosa Torre Negra, um prédio mágico que está prestes a desaparecer. Essa busca envolve uma intensa perseguição ao poderoso Homem de Preto, que é o Matthew McConaughey. Também envolve passagens entre tempos diferentes, encontros intensos e confusões entre o real e o imaginário, baseada na obra literária homônima de Stephen King. Fecha aspas. Como vocês podem ver, é uma sinopse bem assim... Eu não vou dizer sessão da tarde, mas é bem sessão da tarde, né? E qualquer pessoa que lê os livros e olha essa sinopse já dá uma coceirinha no fundo assim na mente, sabe? Uma vontade de tacar alguma coisa nela, mas enfim. Essa é a sinopse do filme, né? Agora a gente vai falar um pouquinho o que seria a saga literária, né? Eu vou pegar aqui também uma parte da Wikipédia. A Torre Negra é uma saga literária escrita pelo americano Stephen King, misturando ficção científica, fantasia e terror numa narrativa que forma um verdadeiro mosaico da cultura popular contemporânea. O enredo segue um pistoleiro e sua busca em direção a uma torre cuja natureza é tanto física quanto metafórica. Muito melhor, né, gente? Só apenas sinopse você percebe que tem alguma coisa errada na adaptação. Mas enfim, agora que a gente deu a sinopse das duas coisas, a gente precisa também falar rapidinho que, assim, a Torre Negra, você deve conhecer Stephen King, por mais que você não costume ler, você deve ter visto qualquer filme que seja baseado na obra dele, Iluminado, Carrie. Você com certeza já viu algum filme que é baseado em uma obra dele. A Torre Negra é considerada basicamente a magnum opus, que é a obra máxima dele. Ele demorou cerca de 30 anos pra concluir, que ele começou muito jovem e terminou em 2004, 2005, não lembro com certeza. Ele demorou muito tempo pra concluir ela, porque ela sempre ficou no fundo da mente dele e ele nunca conseguiu concluir. E é importante também ressaltar que, assim, todos os livros e filmes que você lê ou ouviu do Stephen King meio que direcionam para essa Torre Negra, para a saga. É porque a Torre Negra é basicamente o multiverso do Stephen King. E ele fez isso antes de ser cool, tá? Viu, Marvel? Mas assim, vamos agora explicar o que é a Torre Negra e o pistoleiro, o Roland, né? Que é o principal protagonista da série como um todo. A missão principal do pistoleiro é proteger a Torre Negra, que é, na verdade, um nexo de todas as realidades e que está sendo atacada desde sempre pelo chamado Rei Rubro e o seu exército de demônios e enfins. Então, a história ela lida diretamente, como eu disse, com uma ideia do multiverso, né? Os monstros do Stephen King, praticamente todos os monstros, vampiros, demônios, etc., fazem parte do exército do Rei Rubro. Não é porque todos os livros têm a ver mas enfim, muitos dos vilões, assim, de outras histórias do King estão meio que debaixo do guarda-chuva do Rei Rubro, digamos. A história, ela basicamente se passa no mundo médio, que é uma referência a Tolkien, claro, do Stephen King, que é uma realidade central nesse universo do King, onde está a Torre Negra é onde vive o Rei Rubro. E também é onde viver Arthur Eld, o Branco, que foi o que criou os pistoleiros, né? Pra você entender, os pistoleiros são basicamente cavaleiros nessa história do Stephen King. E tanto que as armas do Roland, digamos, que elas são como se fossem a Excalibur do Rei Arthur. É um paralelo bem interessante. Nesse mundo médio onde o Roland vive, muito tempo atrás, no passado, teve uma sociedade extremamente avançada que aprendeu a quebrar as barreiras do multiverso e viajar entre o tempo e a realidade, entre os universos no tempo e no espaço, entre todo esse multiverso que é apresentado, né? Essa sociedade avançada, ela foi extinta e no lugar dela que começou também a surgir com mais força essa sociedade dos pistoleiros, que está basicamente numa era medieval, digamos, mas que tem muito resquício da tecnologia do passado. E durante os livros você vai ver muito assim são basicamente assim, é uma sociedade, digamos, medieval, porém com armas de fogo ou pólvora, e também tem muito resquício assim de carros antigos que você passa, aviões, petróleo, por exemplo, é uma arma muito importante nisso, né? E o primeiro livro começa com a gloriosa frase
O Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. É basicamente assim que ela começa, e essa frase dá todo o tom do primeiro livro, que é basicamente o pistoleiro indo atrás do Homem de Preto pra poder se vingar de coisas que aconteceram no seu passado, que eu não vou falar aqui, né? E quando começa esse primeiro livro da saga, a sociedade dos pistoleiros foi totalmente destruída e o mundo médio está totalmente ou praticamente destruído, todo em decadência, há poucas pessoas nas cidades, muita coisa já acabou, né? E essa história toda dos 7 livros do King, dessa saga toda, é o pistoleiro buscando a torre pra tentar impedir que o Rei Rubro destrua a torre e acabe com todo o universo. Então, essa é basicamente a sinopse. O problema da gente falar um pouco mais é que talvez a gente vai falar uma coisa, dar um spoiler de um livro, dar um spoiler do outro, mas é basicamente isso. E também é importante ressaltar isso, ó. Por que o Rei Rubro quer destruir a Torre Negra? Porque a partir do momento que ele destrói a Torre Negra, toda a escuridão do universo, digamos, que é chamada nos livros de Todashi, Todashi é basicamente uma escuridão no vácuo do espaço, bem basicamente isso, só pra não ficar tão confuso de eu explicar. E se ele conseguir destruir a torre, o Todashi vai invadir totalmente o universo inteiro e ele vai ser o rei de tudo, desse caos que vai surgir. E também você pode se perguntar, mas cadê o Homem de Preto nessa história toda que você falou, nessa sinopse? Basicamente, o Homem de Preto é o principal tenente, digamos, do Rei Rubro e é o principal antagonista do Roland durante praticamente toda a história. Ele também aparece, o personagem, o Homem de Preto, que tem outros nomes como Walter Pad, ou se não, Randall Flagg, em outras histórias do Stephen King também, pra meio que premiar tudo isso. E ele é basicamente um feiticeiro que consegue se mover entre as realidades e universos diferentes, sendo o principal antagonista dessa saga mais pessoalmente quanto aos principais personagens, né? E é isso aí, gente. Eu vou ficar por aqui também, senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês provavelmente vão ficar mais confusos ainda. Tentar deixar esse vídeo um pouquinho mais curto pra também que tá chegando no cinema aí já, né? Já deve estar pra estrear a Torre Negra aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, saber um pouquinho mais dessa saga. Provavelmente eu vou fazer alguns vídeos mais sobre ela, porque eu gosto muito e tem muita coisa pra falar. Se inscreva aí no canal, até a próxima e tchau, tchau.